Parte 14. 1. Você vai querer o caminho mais fácil. Antes de conseguir minha primeira vaga no mercado financeiro, fiz entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar e dos quais eu tinha ouvido falar, seja no trabalho ou até mesmo naqueles filmes famosos do setor. Credit Suisse, Red Grifo, Goldman Sachs, Itaú BBA, entre tantos outros. Fui negado em todos. Em um desses grandalhões do mercado, inclusive, fui chamado para uma entrevista, que foi agressiva e pouco receptiva a um jovem que estava ali animado para conquistar um trabalho. Eu havia sido humilhado pelo diretor que me entrevistara. Sem rodeios, ele disse de forma ríspida que, por cursar uma faculdade reconhecida apenas na área de marketing, sem tradição no mercado financeiro, eu estava inapto para trabalhar ali. Assim como no mercado quis me jogar para baixo, muitos tentarão dizer que você não é capaz. Mas isso não me afetou. Segui olhando para frente sempre. E cada fracasso era guardado na minha estante de aprendizados sobre como reagir à desconfiança e evitar erros comuns. A primeira oportunidade profissional chegou e numa indústria bem diferente da qual eu imaginava, numa famosa fábrica de chocolates. Na gigantesca multinacional Hershey's, aproveitei cada segundo de imersão no mundo corporativo para galgar a experiência, postura e bagagem que me levariam ao meu sonho, que era o mercado financeiro. Continuei ouvindo muitos nãos e cheguei a pensar que talvez o melhor seria seguir o caminho mais fácil e a aceitar que deveria trabalhar apenas na indústria que primeiramente me acolheu. Mas o sonho não me deixou e persisti nos estudos em busca de conhecimento, até que ao participar de um curso chamado Operador Mega Bolsa, promovido pela Bolsa de Valores, na época ainda BMIF Bovespa, conheci uma pessoa que se identificou com meu projeto de vida. Ele me convidou para trabalhar com ele em uma corretora independente. 2. A oportunidade pode vir disfarçada. Temos a tendência de acreditar que toda dieta começa na segunda-feira. Será a nossa salvação e por isso comemos sem culpa tudo o que quisermos no domingo. A segunda-feira chega, começamos bem, mas logo nos damos conta de que é mais difícil do que parece. No meu caso, também foi assim. Pensei que ao conseguir finalmente meu primeiro emprego no ramo seria fácil, pois já estava dentro do seleto clube do mercado financeiro. Nunca me esqueço da alegria de chegar em meu primeiro dia de trabalho, de como a sensação de vitória explodia em meu peito. Fui logo perguntar para a recepcionista onde deveria me sentar. Apesar de simpática, ela disse que não fazia ideia. Sozinho, pedindo informação a algumas pessoas, finalmente achei minha mesa e o computador. Liguei a máquina, mas não tinha senha corporativa. E o meu cartão de acesso ao prédio, quem poderia me fornecer? Ninguém sabia. E logo me vi num caos de ansiedade. E perguntava qual era a minha função, se alguém podia me explicar o que eu deveria fazer. Só me respondiam: vá atrás de clientes e os traga aqui para operar, comprar e vender ações. Mas, de fato, como eu conseguiria um cliente? O que eu precisava falar para ele? Como funcionava a plataforma da corretora? E o meu salário, como fica? Eu não sabia nada e não tive um mentor para me ajudar. Quem me chamou para trabalhar já estava ocupado com outras coisas e percebi que muitos que estavam à minha volta mal tinham algum propósito para estar ali. Certo dia, cheguei a ver um colega jogando em seu celular enquanto operações piscavam em seu terminal. Fui absorvendo o máximo que podia, me apegando aos exemplos bons que também havia ali. Eu ia modelando minha forma de atuar inconscientemente conforme entrava em contato com alguém que eu admirava ou fazia o oposto ao interagir com quem não tinha bons resultados. Se alguém gritava ao telefone e mantinha uma postura ranzinza, eu me forçava a ser diferente.
Havia o colega da balada que só queria saber de festas e prazeres, e eu notava como ele ficava improdutivo em alguns momentos da semana. Mas também conheci um profissional concentrado e amistoso, sentado no fundo, que já tinha formado uma equipe, tinha fotos da família na mesa e estava sempre ganhando muito dinheiro. E ali me projetava. Comecei a observar tudo o que ele fazia, qual o jeito que conversava ao telefone, me aproximava e pedia conselhos sempre que podia. Aos poucos, fui entendendo que precisaria convencer potenciais clientes de que eu era um ótimo conselheiro e entendedor do mercado, instigando-os a abrir a conta deles comigo. Quando esses clientes movimentassem dinheiro, entraria a comissão e eu ganharia parte da receita. Aliás, só depois de algumas semanas descobri o quanto ganharia naquele trabalho. Você não tem salário aqui, só vai ganhar o que conseguir de comissão trazendo novos clientes. Alguém me avisou. Logo percebi que estava pagando para trabalhar, gastando com transporte e alimentação para correr atrás dessa figura até então desconhecida para mim, o cliente. Sem mentor, sem salário, sem amigos e sem saber o que fazer direito, passei um ano desesperador atrás de clientes. Eu abordava ex-chefes, amigos de faculdade, quase implorava para que eles abrissem uma conta comigo. Eu pagava almoço com dinheiro que não tinha, andava quilômetros a pé para não me preocupar com o custo do transporte, mas tentava de todas as maneiras trazer alguém para a corretora. Lembro que durante meu primeiro ano de trabalho captei cerca de R$ 100.000. Era muito difícil e solitário, um aprendizado doído, cujo propósito final começava a tomar forma. E logo algo deu muito certo. A empresa solicitou que eu obtivesse uma certificação específica para trabalhar como corretor. E assim, como em outros cursos, me dediquei e fui aprovado. Adicionei essa habilidade ao meu currículo disponível no LinkedIn e em pouquíssimo tempo fui chamado para uma nova entrevista de emprego. Desta vez em uma corretora ligada à XP Investimentos. Ou seja, se eu não tivesse persistido, mesmo em um ambiente tão hostil, talvez eu nunca tivesse recebido o convite que mudou completamente meu futuro no mercado dos negócios. 3. Trabalhe para aprender. Em meu trabalho no escritório ligado à XP Investimentos, percebi que eles atuavam em um nível de profissionalismo muito mais elevado e arrojado do que eu estava acostumado. Ao ser aprovado, eles me deram duas opções de salário: trabalhar por uma comissão poupuda ou receber um variável baixo, mas com um salário fixo. Eu, inocente, logo respondi que preferia ter pelo menos uma renda garantida. O funcionário ironicamente disse: se você não acredita que vai conseguir resultado, por que será mesmo que eu estou te contratando? Imediatamente mudei minha opinião e disse que preferia trabalhar apenas por comissão. Afinal, fazia sentido. Eu tinha batalhado muito para estar ali, me preparei com estudos e certificações. Se eu tinha confiança que era bom, ganhar o máximo possível sobre o meu resultado. O único problema é que talvez eu passasse muito tempo trabalhando sem receber quase nada, pois ainda estava adquirindo experiência, e foi o que aconteceu. Mas o jogo logo foi virado. Brigar para ganhar R$ 1.000 ou R$ 2.000 a mais ali no começo seria muito pouco em comparação ao valor que eu poderia alcançar no futuro. Ali aprendi boa parte do que sei hoje em relação a como encantar, prospectar e abrir a conta de um cliente. Se eu trabalhasse por dinheiro apenas, acabaria vendendo minha hora para alguém que ganharia mais dinheiro com meu trabalho e só isso. Eu não sou um vendedor de horas. 4. Escala. Em pouco tempo, aprendi muito e desenvolvi minha forma de trabalhar, começando a me destacar como o melhor assessor do escritório. Eu captava muitos clientes, mas das mais diversas formas que encontrava. Os meus primeiros grandes clientes, por exemplo, vieram da faculdade. Não eram os alunos, mas sim os pais deles. Nessa fase, eu já estava conseguindo me sustentar com as comissões e começava a vislumbrar uma projeção de carreira.
o que no início é muito mais importante do que o salário em si. Meus amigos de faculdade, que haviam optado por estágios comuns, estavam um certo tempo ganhando mais do que eu e zombavam. Olha o mendigo de cliente vindo aí. A essa altura, o jogo começava a virar silenciosamente. Eu sabia que meu resultado com comissões começava a ultrapassar o que eles ganhavam de salário fixo. Meu próximo salto foi abraçar um serviço que apareceu no escritório e aparentemente ninguém estava com vontade de fazer. O mercado de investimentos no Brasil era ainda mais desconhecido do que hoje, e a única coisa que as pessoas faziam era investir na poupança. Por conta disso, a XP Investimentos começou a fortalecer suas plataformas de educação financeira, com a meta de ensinar ao maior número de pessoas como outros tipos de aplicações poderiam oferecer melhores rendimentos. Nesse movimento, os escritórios de investimentos ligados à XP foram instigados a organizar turmas para dar palestras, fornecer conteúdo educativo e, por consequência, oferecer a assessoria de investimentos. A ideia chegou ao escritório onde eu trabalhava e foi passando de mão em mão. Ninguém se sentia preparado para falar em público ou não comprava a ideia, ou estava ocupado demais para pensar nisso. Chegou até mim e fui o primeiro a aceitar. Afinal, a gente nunca pode descartar uma oportunidade sem ao menos ver quais resultados ela traz na prática. Ter sido proativo e aceitado a proposta fez com que eu desse um passo muito importante, que foi o de conhecer o poder da escala nos negócios. Se antes eu precisava ligar para amigos e conhecidos, mandar diversas mensagens, marcar café e reuniões para talvez conseguir 2 ou 3 respostas positivas, desta vez eu ofereci algo que juntava 10 pessoas de uma vez na sala. Com um detalhe, pessoas que já estavam mais abertas ao negócio. Logo percebi que meu tempo gasto era o mesmo, mas eu falava para muitas pessoas ao mesmo tempo, ganhava escala. E foi então que comecei a aumentar muito o tamanho da minha base de assessorados e, consequentemente, ganhar mais. Um desses clientes, inclusive, criou um bom relacionamento comigo e acabamos nos tornando amigos. Certo dia ele me contou que tinha outro amigo chamado Henrique, que também tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. Marcamos um almoço para sermos apresentados e percebi que Henrique não tinha o perfil correto ou esperado para o setor. Naquela época, Henrique trabalhava em uma montadora como operário de fábrica, montando caminhões. Não tinha formação educacional apropriada, nem bons relacionamentos que pudessem trazer contas poupudas, muito menos experiência. Mas ele queria muito, muito mesmo. Perguntei: quanto você precisa ganhar de salário para trocar de emprego? Eu gasto R$ 500 com alimentação e transporte. Henrique respondeu. Se eu te disser que você pode ganhar esses R$ 500 para trabalhar comigo, o que diria? Aceito na hora. E assim contratei meu primeiro funcionário. Abri mão de parte do que eu ganhava para ter Henrique do meu lado. E enquanto ele se preparava para ter as certificações corretas, começou a trabalhar e atrair ainda mais clientes para a nossa base. Com escala, os resultados se amontoavam. 5. Tenha processos. As coisas iam bem no trabalho, mas por decisão da chefia, o escritório fez a opção de deixar de repassar clientes para a XP Investimentos e trabalhar com um concorrente internacional do mercado que estava chegando no país. Isso, em questão de semanas, criou uma cisão dentro da empresa, com pessoas que preferiam trabalhar no novo modelo e outras que acreditavam que ficar com a XP Investimentos era a melhor solução. O resultado foi que alguns dissidentes, inclusive eu, decidiram sair da empresa e montar um novo negócio. Éramos 5 sócios no novo negócio. Eu era o que possuía a maior carteira de clientes. Na prática, cada um fazia seu trabalho de maneira individual, com seu estilo e seus processos. Ao final do mês, rachávamos apenas o custo de contador. Nós nos dávamos muito bem e nunca me esqueci da primeira vez que comemoramos um excelente ciclo de receitas e realizamos o sonho de fazer uma comemoração com uma limusine. Estávamos indo bem, tínhamos um ótimo relacionamento e os resultados apareciam.
Chegamos à conclusão de que não fazia sentido cada um desempenhar a mesma função sozinho, às vezes perdendo tempo com as mesmas coisas ou deixando de criar escalas em outras. Juntos pensamos qual seria o melhor processo de trabalho para a empresa e redesenhamos a forma de trabalhar com três grandes funções. Cold call era quem fazia ligações frias, ou seja, contato com listas de clientes que ainda não haviam sido testados, ou talvez não tivesse nenhuma noção dos produtos que queríamos vender. Essa pessoa tinha a missão de abrir a primeira porta e marcar reuniões introdutórias. Hot call, essa pessoa ia pessoalmente até as reuniões e tinha o trabalho de convencer pessoas a abrir contas e tornarem-se nossos clientes. Atendimento, fazia o pós-venda, administrando as contas abertas com o escritório. Com a nova estrutura, os resultados foram absurdamente maiores. Em 2015, ganhamos o prêmio Escritório Revelação da XP Investimentos. Éramos apenas 5 garotos, mas nosso processo fez com que tivéssemos captado mais dinheiro do que escritórios com mais de 30 pessoas. 6. Leia livros. Assim como muitas pessoas, não fui educado para ser um bom leitor desde cedo. E confesso, lia muito menos do que deveria. Com a maturidade, entendendo a importância do aprendizado contínuo e da necessidade de manter-me atualizado, ventilar novas ideias e saber como outras pessoas conquistaram seus objetivos. Os livros são ferramentas fundamentais para isso, pois abrem de maneira muito rápida novas possibilidades, pulverizam novidades no mercado e melhoram metodologias. Com meu crescimento profissional, o hábito da leitura começou a fazer parte do meu cotidiano. Muita coisa do que li em livros, mesmo em momentos de relaxamento, foi a chave para a tomada de decisão que impactaram diretamente minha vida. Certa vez eu estava de férias numa praia paradisíaca e tinha levado comigo o livro Geração de Valor de Flávio Augusto da Silva, empresário fundador da rede WhatsApp e do Orlando City Soccer Club. A leitura foi tão fascinante que, ao voltar para casa, tomei a decisão de mais uma vez mudar de trabalho e montar meu próprio negócio, desta vez sozinho. Eu deixaria de ter 22,5% de participação em um negócio grande para ter 80% de uma empresa muito menor. 7. Acredite nas pessoas. O mundo dos negócios pode se mostrar muito ácido em vários momentos, até mesmo no relacionamento com as pessoas. Por ganância ou má fé, muitas vezes somos levados por outros a trilharmos caminhos não tão produtivos. Somos influenciados a tomar decisões erradas, somos passados para trás. Mas a verdade é que, como diz o célebre poema de John Donne, nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todo homem é parte do continente, um pedaço de um todo. Sempre vamos precisar de parceiros para crescer. E quando fui montar meu escritório sozinho, o M. Nigro Investimentos sabia que eu nunca conseguiria tirá-lo do lugar sem uma boa equipe. Até então, quem continuava ao meu lado era o Henrique, a pessoa que, pela força de vontade de fazer algo diferente, se dedicou e provou seu valor em um mercado que desconhecia totalmente. Ele sempre confiou em mim e esteve presente nos momentos mais delicados. Acreditar nele desde o começo fez muita diferença em minha vida. Se eu fosse alguém sem fé no ser humano, provavelmente teria me isolado muito mais e conquistado muito menos. Nesse mesmo momento de minha vida, entrei em contato com um antigo amigo chamado Ricardo. Anos antes, havíamos tido uma grande desavença e brigamos. Sabia que ele estava trabalhando para um grande grupo comercial e estava buscando uma forma de voltar para o ramo de assessoria. Eu não sabia se nossos pensamentos poderiam convergir de novo, mas conversamos e o chamei para se juntar a mim. Acreditei nele e, de fato, ele estava muito mudado. Meses depois, se tornara um dos meus principais sócios. 8. Mente mestra e o ambiente. Quando comecei a M. Nigro Investimentos, tínhamos pouco mais de 50 milhões de reais em custódia e éramos apenas 2 pessoas. Em cerca de 2 anos,
Nosso time reunia 30 pessoas e contava com mais de 400 milhões de reais investidos por nossos clientes. Deixamos um escritório compartilhado para ter uma sala só nossa na Avenida Paulista. Parte desse sucesso veio de nossa metodologia de trabalho, que foi inspirada nos conceitos da chamada mente mestra, ensinada por Napoleão Hill. Sim, aquele mesmo que citei logo no início da história sobre minha trajetória. Para ele, a mente mestra é algo que pode ser definido como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Um de seus mais reconhecidos pensamentos gira em torno do seguinte tema: é impossível que duas mentes se unam sem que criem, consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável e uma terceira mente. Napoleão Hill. Para Hill, o conceito da mente mestra é suportado por três pilares. A soma de todas as mentes de um ambiente cria uma força maior, o poder do efeito coletivo. Todo sucesso não resulta apenas do poder pessoal de uma única pessoa. Um ambiente de sucesso comporta um grupo que opera de forma harmônica com um propósito definido. Na M Nigro Investimentos, reunimos uma equipe de pessoas que juntas conseguiam ter um resultado muito maior do que se trabalhassem sozinhas. Adicionamos a isso um sistema de compensação meritocrático, em que todos entendiam que o resultado era um motor de receitas e só com ele poderíamos ter lucros compartilháveis. O ambiente, assim, se autoestimulava em prol do desenvolvimento e estimulava ideias positivas e a inovação. Estava indo tudo muito bem, até que um grande choque me fez ir ao encontro dos pensamentos de Hill sobre a importância do propósito para o sucesso. Um dos meus primeiros grandes clientes faleceu por causa de um câncer. A notícia de sua partida foi um choque que me levou a questionar a vida como nunca havia feito. Essa pessoa tinha muito dinheiro, status e bens, mas era extremamente ocupada com o trabalho, acumulava afazeres, estava o tempo todo trabalhando para ter mais dinheiro. Ela não aplicava na prática o conceito de que o dinheiro deveria trabalhar para ela e não tinha uma vida totalmente plena. Eu percebi que eu, assim como todo mundo à minha volta, tinha o mesmo comportamento. E foi aí que a minha vontade de compartilhar conhecimento sobre investimentos, como este caminho pode ser libertador, se delineou como meu grande propósito de vida. Vendi meu escritório e foquei minha vida para a comunicação no mundo digital, com a criação do canal O Primo Rico, a primeira de várias das minhas iniciativas no campo de ensino. Em vez de afetar 5.000 clientes, agora falo todos os meses com quase 1 milhão de pessoas sobre dinheiro, investimentos, carteiras e negócios. No fundo, ensino a elas como inverter a origem da riqueza do trabalho para o rendimento, da servidão a um emprego para a busca da liberdade financeira. Até breve, primo. Este livro foi escrito para dizer que o sucesso não é para todos. Sim, não acredito que o sucesso chegue para quem queira permanecer apoiado em pensamentos convencionais, que não estejam dispostos a quebrar paradigmas e se sacrificar em algum determinado ponto. O sucesso não alcança quem deixa a vida levá-lo, pois somos nós que a levamos para onde quisermos. E ela sempre nos impõe decisões complicadas, uma dose de riscos. Já diz a célebre frase de Mark Zuckerberg, criador do Facebook. O maior risco de todos é não correr nenhum risco. Em um mundo que muda rapidamente, a única forma garantida de falhar é não correr riscos. Nunca vi alguém super em forma sem malhar mais do que a média. Nunca vi alguém de muito conteúdo que não lesse acima da média. Nunca vi alguém gastando bem seu dinheiro sem realizar sacrifícios acima da média. Pessoas medíocres não chegam a lugar nenhum. Elas sempre ficam na média da vida, dos relacionamentos, do aprendizado, do sucesso. É ridicularmente fácil investir melhor. A grande batalha é sempre travada entre nosso cérebro e o coração. Se o coração vence, tomamos decisões que nos fazem sentir acolhidos pela massa.
com a intenção de apenas ser aceito e agradar aos outros, passamos a seguir ideias que muitas vezes são totalmente diferentes dos nossos objetivos iniciais. Se caminhamos, seguimos apenas o senso comum. Vamos ganhar como a média, ter sucesso como a média. Ensinaremos nossos filhos mais uma vez que apenas comprar uma casa lhes dará segurança, que colocar dinheiro na poupança é melhor do que arriscar a renda variável. Sair da mediocridade, no entanto, não exige apenas de você uma mudança de mentalidade. É preciso prática, experiência, reconhecer erros e não voltar a repeti-los numa próxima oportunidade. Investir bem envolve treino, resistência, antifragilidade. É como se tornar um lutador profissional de UFC. Afinal, você sobe no ringue para uma luta com o maior campeão da temporada apenas por ter lido livros sobre luta? Também acredito que gastar melhor sempre é possível. Tomamos decisões instintivas e, na maioria das vezes, de forma emocional. Enganamos a nós mesmos sobre a importância do gasto e sua urgência naquele momento. Apesar de difícil, tirar menos dinheiro da carteira sempre vai ter um resultado positivo no fim, pois sabemos que, se bem aplicado, ele renderá muito mais no futuro. Quando o sacrifício vem acompanhado de um motivador, ele vale a pena. Tentei também dizer aqui que economizar no café ou em centavos pode até deixar você com mais dinheiro, mas não te deixará mais rico. Os pequenos gastos podem acabar com você se acontecerem de forma desordenada, mas é nos grandes gastos que se pode obter o impacto para toda uma vida. Decisões racionais e bem calculadas sempre aceleram o processo de enriquecimento. O segredo para não ficar pobre não está no quanto você ganha, mas sim no quanto você gasta. Por fim, tenho certeza de que o enriquecimento acelerado sempre passa pela via de ganhar mais. Para impulsionar suas receitas, lembre-se do sacrifício, da escala e da meritocracia. O primeiro, porque sem ele você não consegue nem ao menos sair do sofá para trabalhar duro. A escala, pois sem ela não se exponencia ganhos, e meritocracia, pois sem agregar valor, você não pode cobrar mais do que já recebe. Tudo que foi proposto aqui não exige que você seja previamente rico, tenha vindo de uma família abastada, tenha recebido uma herança gorda ou que tenha tido algum estudo especial. Quem não deve oportunidades ou desperdiçou as que teve, antes de chegar a essa leitura pode ter certeza, ainda há tempo para reescrever sua história. Sempre há tempo para alcançar os resultados que você almeja. Basta que você dê o primeiro passo e que ele esteja na direção certa. O grande objetivo deste livro é justamente esse: te dar a direção correta e todas as ferramentas importantes para que você conquiste seus objetivos. É a partir de agora que você passa a ter a obrigação de fazer a coisa certa e, se possível, ainda compartilhar o que aprendeu com quem está à sua volta. O meu propósito, por mais numérico e racional que possa parecer, sempre foi transmitir mensagens que apoiem as pessoas na busca por sua felicidade. E isso não se resume apenas a atingir sua liberdade financeira. Contudo, a liberdade financeira é um grande facilitador para atingir a felicidade, inegavelmente. Dito isso, agora deixo o bastão do meu propósito com você. Cabe não apenas a mim, mas a nós, passar o conhecimento deste livro adiante. Durante muito tempo, o brasileiro foi privado da ideia de que não há complexidade em ser rico, apenas trabalho a ser feito. Mas nós precisamos dar um basta nisso. Se é verdade que o conhecimento nos liberta, já está na hora de libertarmos o Brasil da ignorância financeira. O primeiro passo foi dado com este livro. Cabe a você dar os próximos.